Colossenses capítulo 3, e versículo 23 e 24, diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Chamados para servir. Palavra que ouvimos do nosso presidente, muito alinhada com aquilo que Deus desceu ao meu coração. E confesso que estava com vontade que o pastor Sérgio continuasse para ouvi-lo. E, ao mesmo tempo, fiquei, de certa forma, confortável, porque entendi que realmente Deus está nessa palavra. E eu gostaria de iniciar essa palavra com uma pergunta. Eu gostaria que você tratasse essa pergunta com respondesse para si com muita honestidade, que não fosse desonesto com a sua consciência, com a sua fé. Respondesse dentro de você de forma bem lúcida, e desse uma resposta, porque eu creio que essa pergunta ela vai definir os seus próximos passos. Embora entre linhas, o pastor Sérgio trabalhou isso também na sua palavra. A pergunta que faço é que se a expansão do reino de Deus, se o avanço da igreja, se a expansão do reino dos céus, se a expansão das missões, do evangelismo, dependesse unicamente de você, até onde essa igreja chegaria? Se dependesse unicamente de você, do seu entusiasmo, do seu interesse, da tua motivação, da forma como você trata a sua fé, da forma como você lida com o ministério que Deus confiou a você, da forma que você contribui, da forma que você ouve o seu pastor, da forma que você atende o chamado, se dependesse unicamente, querido, do teu esforço, se dependesse de você, onde essa igreja estaria? Quantas igrejas teríamos em Joinville? Quantas pessoas seriam abordadas com a boa notícia, que é o Evangelho? Se dependesse de você, meu filho, até onde chegaríamos? Será que alcançaríamos a sua casa? Será que o seu vizinho? Será que a cidade? Se você, quem sabe, é uma pessoa que está com o coração tão inflamado e realmente você está amarrado no primeiro amor, você olha: pastor, se dependesse de mim, me segura, pastor, me segura, porque eu não deixaria passar ninguém sem ouvir essa boa notícia. Se dependesse de você. Eu começo com essa pergunta porque ela vai delinear um pouco do que nós vamos trabalhar com vocês nessa noite. E eu gostaria de compartilhar uma pequena experiência. No final de 2021, dezembro de 2021, quase entrando em 2022, nós começamos um pouquinho antes, na metade do ano 2021, um núcleo de discipulado na ala de psiquiatria do Hospital São Sebastião de Papanduva, material que é produzido por esta amada igreja. E nós começamos a trabalhar ali. E quem sabe para algumas pessoas, para alguns seria um pouco inútil, mas a gente entende e sabe perfeitamente que a palavra de Deus, ela jamais volta vazia, jamais volta vazia. E nós estávamos lá fazendo o discipulado, e eu conheci uma pessoa lá dentro, e
quando eu me aproximei dessa pessoa e comecei a trabalhar no discipulado com ele, nós trabalhávamos em grupo e depois começamos a trabalhar individualmente também, conforme a situação de cada um. E eu me lembro que em uma certa situação a direção da ala falou assim: olha, eu vejo que você está conversando com o Sandro, mas pastor, dá atenção para esse, para aquele outro, porque não tem esperança não. Você sabe quantas vezes ele já se internou aqui? Você sabe quantas vezes já passou por outras casas? Você sabe? Eu disse não. Em outras palavras, não perca o seu tempo. Comecei a ouvir aquilo, mas o meu coração dizia outra coisa. E eu respeitei o fluxo do Espírito Santo na minha vida e continuei. Passou o ano, ele fez o tratamento, foi para a igreja, se converteu, aleluia. Ainda está sendo discipulado. O discipulado tem uma programação de 3 meses basicamente, mas às vezes eu faço 1 ano, dependendo da pessoa. Porque tem dia que chega lá, pastor Sérgio, e a temática não dá de falar sobre batismo, às vezes é uma questão pessoal que está mal resolvida. Pastor, eu estou com um negócio aqui, eu quero... Então, o discipulado é aquele momento com o pastor. Esse é o verdadeiro discipulado. Então, o mais rápido comigo dura 1 ano. E eu gosto de fazer de forma bem metódica mesmo, e gosto que a ovelha se sinta à vontade. E começamos a trabalhar. E ele foi para a igreja, e ainda estamos discipulando. E eu me lembro que ele falou assim: pastor, você não sabe, mas eu sou músico. Eu escrevia músicas, letras, enfim, aí a música do mundo e tal. E só que com todo esse problema, eu não sei mais, eu perdi essa capacidade. Meu violão eu até vendi, não sei mais nem tocar violão. Você fica tranquilo, que há um tempo de restituição da parte de Deus sobre a sua vida. Há um novo tempo na tua vida, meu filho. Fica calmo, fica tranquilo. Deus está trabalhando em você. E ele continuou no discipulado. E de repente ele comprou o violão e chegou um dia e apresentou uma música autoral que Deus deu para ele, chamado Sou Todo Teu, Jesus. E ele cantou aquele louvor e disse: rapaz, que coisa linda, eu quero que você cante hoje na igreja. E cantou na igreja e foi continuando, servindo a Deus como está até hoje servindo a Deus. Eu me lembro que no aniversário dele, eu fui convidado, foi algo mais para a família. Estava eu, a minha esposa, minha família e poucas pessoas. E eu observava que o filho dele de 10 anos, abraçava ele o tempo todo e chorava, abraçava e chorava, e aquilo ali me gerou uma inquietação. E eu cheguei para a mãe dele e perguntei: dona Sueli, por que o Joaquim, que é o nome do filho dele, que faz aniversário no mesmo dia, ele estava fazendo 10 anos, no mesmo dia do que o Sandro, por que ele está abraçando ele e está chorando o tempo todo? Aconteceu alguma coisa? E ela deu um leve sorriso para mim e disse: você não sabe, né, pastor? Eu disse: não sei. É que o Joaquim, ele nunca viu o pai dele lúcido no aniversário dele. É a primeira vez na vida que ele está vendo o pai dele servir as pessoas de forma civilizada, conversar com as pessoas, conseguir se socializar. É a primeira vez que o filho está vendo. Então ele está emocionado, pastor. E eu comecei a olhar aquilo e eu também embarguei a voz, marejei os olhos e olhei aquela cena e disse: isso está acontecendo porque alguém decidiu servir, ouviu o chamado, ir até a clínica de psiquiatria, não olhar para os desafios e pregar o evangelho. E o evangelho é poder. O evangelho é poder de Deus. Não importa o diagnóstico, não importa o quadro clínico, não importa. O evangelho é poder de Deus. Aleluia. O evangelho não veio para
para que você, o Evangelho não existe para se adaptar a você. O Evangelho não é um puxadinho na tua vida, não. O Evangelho vem para te confrontar. O Evangelho vem para te transformar numa nova criatura. Aleluia! Mas era um doido, pastor, perdido na cocaína, tinha comido o seu entendimento. Aleluia! Mas isso é o Evangelho. É o Evangelho. Ouça o chamado de Deus para servir. Aleluia. Aleluia. Servir é se submeter plenamente a um propósito. Servir é se submeter completamente a um propósito. É uma entrega sem reserva nenhuma. Sem reserva nenhuma. E nós temos o maior exemplo. Filipenses, capítulo de número 2, versículos 5 a 8. Você conhece, quem sabe, até decor. A palavra de Deus diz que a atitude de vocês deve ser semelhante àquela que nos foi mostrada por Cristo Jesus. A minha versão tem uma linguagem mais contemporânea. Que, embora sendo Deus, não exigiu nem se apegou a seus direitos como Deus, mas se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo. Vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens, e se humilhou a si mesmo, e foi obediente até a morte, e até a morte e morte de cruz. Ele se esvaziou, ele abriu mão de seus atributos, aquele que era onisciente, aquele que era onipotente, e que é, obviamente, mas que nesta ocasião se esvazia. Aqui ele não é mais onipresente, porque ele está limitado a um corpo, e ele não estava em todos os lugares ao mesmo tempo, se esvazia da sua onipresença. A sua onisciência também se esvai. Lucas registra, capítulo 2, versículo 52, diz que ele crescia em conhecimento, ele crescia em conhecimento e sabedoria perante Deus e perante os homens. É interessante a observação de um teólogo que diz de forma poética, ele diz, olha, o verbo balbuciou, o Criador foi criado, a sabedoria aprendeu, o Redentor se banhou, o Eterno teve um início. De forma poética, fala dessa atitude tão humilhante de se esvaziar, aquele que é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Eu estava pregando sobre o Natal na igreja que pastoreio, e eu senti tanto a presença de Deus, tanto, porque o Natal nós celebramos todos os dias, porque o Natal é salvação, aleluia. E quando eu olho para o que Jesus fez, aquilo que João diz no capítulo 1, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, com todas as limitações, para nos revelar o seu reino. E quando eu olho para o tamanho dessa entrega, isso me constrange. E ao mesmo tempo eu me pergunto, o que está faltando para que haja em você o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O que está faltando para você servir, meu filho? Qual é a desculpa? Qual é a justificativa para esse ano? O que você vai apresentar diante das convocações da liderança da igreja, diante dos serviços, diante das oportunidades?
Qual vai ser a desculpa dessa vez? Sabe, isso vai custar caro. Vai custar caro para você. Você está sendo chamado, quem sabe, pela última vez para servir. E quem não serve, não serve. Quem não serve, não serve. Ah, servo bom e fiel, tu irás entrar no gozo eterno do teu Deus. Mas seja servo, sirva ao Senhor. Aleluia. O que está faltando? O que está faltando? Servir é se submeter plenamente a um propósito. Qual é o seu propósito? Como posso servir então, pastor? Porque eu olho para o púlpito e eu não tenho oportunidade. Esse é o problema. É porque você entende que o seu ministério só é credenciado, o seu ministério só é validado nesses poucos metros quadrados que eu estou falando aqui. Eu aprendi uma frase num seminário de discipulado, não sei se foi o pastor Juari que falou, que todo coração sem Cristo é um púlpito. Então, você não precisa desta estrutura para exercer o seu propósito. Você não precisa de plateia. Você não precisa. Você não precisa disso, meu filho. Todo coração sem Cristo é um campo missionário. Todo coração sem Cristo é, sem sombra de dúvida, um púlpito. Há um propósito de Deus na sua vida. E você tem um propósito de Deus, sim. Salmo 139, versículo 16. A Bíblia diz que antes mesmo do meu corpo tornar forma humana, o Senhor já havia planejado todos os meus dias. Ou seja, Deus tem um propósito. Deus tem um plano na sua vida. Você não é o fruto do romance do teu pai com a tua mãe. Você existe porque Deus permitiu, porque há um propósito na sua vida. Aleluia. Deus escreveu uma história a seu respeito. O problema é a leitura que você faz acerca do ministério. Para muitos, seus talentos só têm validade se estão exercidos em um púlpito. Aí aquela perguntinha: pastor, eu até gostaria, mas eu não tenho oportunidade. Querido, isso é uma afronta às oportunidades que Deus está te dando. Teoricamente, há quem tem as melhores estratégias de crescimento. Teoricamente, há pessoas tão preparadas, com tantas, quem sabe, até graduações, que teoricamente ele planta a igreja em qualquer lugar. Teoricamente ele tem as melhores estratégias de crescimento. Teoricamente ele é um expert em discipular pessoas. Teoricamente ele tem estratégias para alcançar povos que não foram alcançados ainda. Teoricamente, ele possui tudo isso, e muitas vezes dentro das suas críticas tece comentários tão hostis, mas nunca teve a ousadia de atravessar sua rua para falar de Jesus para o seu vizinho. Quer ganhar as nações, mas não ganha o seu bairro. Quer ganhar o Brasil, mas não alcança a sua comunidade. Meu filho, o que está faltando para você ouvir o chamado? Pare de apresentar justificativa. Levante as tuas mãos e diga: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu não quero perder nenhuma oportunidade. Eu não quero perder. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Nenhuma oportunidade. Uma mulher chegou para mim: ô moço, você tem um minuto para mim? Eu disse: pois não. Escuta, eu estou vendendo essas trufas porque o meu filho toma um leite especial e eu preciso de um dinheirinho para comprar. O senhor me ajudaria? Quanto é que é as trufas? É R$5. Eu quero duas.
eu dei R$10, ela me deu as 2 trufas, e ela ia saindo e disse: moça, você também tem 1 minuto para mim? Sim. Cara, por que você vai me vender agora? Eu tenho uma boa notícia para a senhora. Eu sirvo um Deus que tem poder para curar o seu filho. Aleluia. Ah, pois é, eu sei, ele pode. A senhora permita que eu ore pela senhora agora, interceda por ele? Sim, oremos. Eu não tenho dúvida que Deus está trabalhando na vida daquela criança. Olha, eu sou pastor na igreja daquela rua ali, seria um prazer, nós temos culto tal hora, seria um prazer receber você. Seria uma honra ter a sua presença ali, querido. Não perca as oportunidades. Não perca as oportunidades. Olha para as suas mãos. O que Deus colocou nas tuas mãos? O que Deus colocou? Pastor, eu não canto, eu não prego, eu não toco nenhum instrumento, então eu não tenho ministério. Não, para aí. Olha para as tuas mãos direito. Olha para as tuas mãos. O que Deus colocou nas suas mãos? Ah, pastor, meu ofício, eu sou um professor. Parabéns, professor. Que legal, você vai ser um educador com princípios. Olha só, você vai ter poder de influenciar uma geração. Você será um educador, aleluia, que fará com que as pessoas também, dentro da ética, conheçam o Evangelho através do seu testemunho. Pastor, eu sou um advogado, querido, você será um jurista. Que a forma que você vai conduzir, a forma que você vai exercer o seu ofício, a justiça do Senhor será enaltecida através da sua vida. Oportunidades de servir. Tem um irmão em Papanduva que é cabeleireiro, o nome dele é irmão Osni. É impressionante como aquele homem ganha vidas exercendo o seu ofício. Até eu brinco com ele que você fica fazendo a cabeça das pessoas. Você fica fazendo a cabeça das pessoas. Ele está cortando o cabelo e pois é, sabia, e deixa ali já o celular com uma pregação, e não escapa ninguém sem ouvir a boa notícia, o Evangelho. Ninguém mesmo, ninguém. Não, ele não é uma pessoa impertinente, não é uma pessoa deselegante, porque, com todo respeito, há quem faça isso de forma tão inconveniente. Irmão, desculpa, existe gente que transmite o Evangelho de uma forma tão áspera, que não aproxima, afasta as pessoas, não transmite com a graça de Deus, desperta muitas vezes uma aversão e não aproxima da santidade, não aproxima de Deus, não aguça a curiosidade. Eu me lembro de uma situação, ainda dentro dessa linha, sobre aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos, e eu digo mais uma vez para você: não haverá desculpas nenhuma para você, não haverá desculpas nenhuma. Deus sabe, não haverá. Eu me lembro que numa época de carnaval, eu vi um pastor liderar uma igreja diante de um movimento de carnaval, e Deus deu uma estratégia para ele, bem ousada, para aquela época, e até hoje ainda podemos dizer que existe ainda uma certa ousadia nessa atitude. Ele, diante daquela muvuca do carnaval, diante daquele fervo todo, e na cidade dava mais de 100 mil pessoas, e tinha um movimento, naquele dia, exclusivo do movimento LGBTQIA+, estavam todos lá, e era a noite deles, e o pastor colocou uma tenda, bem no meio do fervo mesmo, com uma placa na rua da tenda, na porta da tenda, dizendo assim: retoque aqui a sua maquiagem, de graça. E dentro daquela tenda tinha como se fosse um estúdio, para as pessoas retocar a sua maquiagem. Vários profissionais de estéticas estavam ali disponíveis. E começou a chegar muita gente desse gênero, muita gente. Só que quando chegavam lá,
Ele começava, e mais a equipe, a retocar, a fazer maquiagem. Mas na camisa dele tinha uma palavra que era provocativa, que despertava a questão do Evangelho. Tinha uma Bíblia, e as pessoas questionavam, e ele só estava esperando o questionamento. E quando as pessoas questionavam, ele entrava com o Evangelho. Para muitos, o carnaval acabava ali. O carnaval acabava ali. Ele não estava no púlpito, ele não tinha o microfone na mão, ele não estava num terno, não usava gravata, não estava diante de uma plateia, aleluia, mas ele entendia e sabia que todos os corações que tinham ausência de Cristo, era um púlpito, era uma terra fértil para a semente do Evangelho. Olha para aquilo que Deus colocou na sua mão, aleluia. Eu vi o pastor Sérgio falar, nós temos uma moto que faz um trabalho de evangelismo. Quantas pessoas têm moto aqui? E o que você está fazendo com essa moto, meu filho? Você não diz que não prega, você diz que não tem habilidade, e quem sabe até uma certa timidez para encarar um público, mas tem uma moto. Eu me lembro que uma vez nós fizemos um moto-evangelismo, e nós criamos um grupo de motoqueiros da igreja que evangelizava lá em Navegantes, e tinha um rapaz que tinha uma moto, e o sol que ele tinha era aquela moto. E para algumas pessoas tinha uma leitura dele um pouco equivocada, porque ele sempre chegava na hora do culto com a moto e quebrando o pulso, né? Sabe aquele... E eu olhava aquilo lá e ficava, Senhor Jesus, dá graça, meu Pai. E aí os irmãos, olha aí, pá, pastor, conversa, porque, pô, isso é uma treva, só incomoda, e pá, nossa, tal. Mas eu percebi que ele tinha liderança. Ele tinha uma turma com ele. Esse rapaz tem liderança. E ele tem uma moto. Ele só está faltando uma direção. Orei e falei com ele, rapaz, estou com um projeto assim. Você topa? Topo. Era a única coisa que ele sabia fazer, podemos assim dizer, naquele momento. Ele trouxe bandeiras, distribuiu várias bandeiras, botou em cada moto bandeira, botou um versículo. A primeira bandeira encheu de versículo bíblico. Disse, não, meu filho, põe só uma palavra, uma frase. Jesus te ama, Jesus ama você, porque na velocidade que você anda, ninguém vai conseguir ler direito o que você está escrevendo, um texto gigante. Então coloca só algumas palavras, e assim ele fez, criou um movimento, e o Evangelho começou a ganhar proporções, através daquilo que ele tinha nas suas mãos. O que está faltando? Mais uma vez, esse chamado ecoa no teu coração. Eu quero que você olhe para as suas mãos e olhe o que Deus te deu. Pastor nenhum vai cercear você de pegar uma placa, ir para uma esquina e dizer naquela placa que Jesus ama, arrepende-se dos seus pecados, Jesus está voltando, receba Cristo. Não, meu filho, as oportunidades estão diante de você todos os dias que você abre os olhos. Você não pode perder e deixar passar mais um ano. Aleluia, você está sendo chamado para servir. E eu termino. Tenha disposição para servir. Dê o seu melhor. A Bíblia, ela não condena uma boa performance, ao menos que essa performance se torne substituta da essência e não um complemento dela. Ao menos que todo esse teu suor e desempenho venha, de certa forma, bloquear, sejam apenas obras sem a essência de uma direção, onde o nome do Senhor muitas vezes fica em segundo plano. A Bíblia não condena. E é interessante, em Apocalipse 2:4, nós temos aqui a carta do anjo da igreja em Éfeso, e é um alerta de quem trocou
usando aqui o exemplo do bom desempenho, trocou o desempenho, trocou a essência do primeiro amor pelo trabalho, pelo serviço, pela performance. Era uma igreja que tinha a capacidade de fazer uma leitura dos falsos profetas, daqueles que se diziam ser apóstolos e não eram. Era uma igreja que passou por momentos de grande perseguição, mas procurou permanecer intacta. Vou ler o texto. Apocalipse 2, 2 a 4. Eu sei quantas coisas boas você está fazendo. Ou seja, tem um trabalho, tem um serviço. Tenho contemplado o seu árduo trabalho e a sua perseverança. Sei que você não tolera o pecado, que tem examinado cuidadosamente as pretensões daqueles que dizem ser apóstolos, mas não são, e já descobriu que eles são mentirosos. Você tem sofrido por mim com perseverança, sem desistir. Todavia, tenho uma coisa contra você: você não me ama como no princípio. O Evangelho ainda faz os teus olhos brilhar. Eu ouvi um pastor que é referência não só em Santa Catarina, mas como no Brasil e fora dele, que é o pastor Sérgio, falar com entusiasmo do interesse de vir para a igreja, como se fosse um novo convertido, procurando e caçando culto. Eu quero ir para a igreja. Ou ir para a igreja para você era um peso, contribuir a um peso, ouvir a chamada para uma convocação pastoral diante de um projeto é um peso para você. O que eu tenho contra você é que você não me ama como no princípio. O que eu tenho? Não, você até contribui, você até vai, mas a tua performance não pode substituir a essência. Teu coração tem que queimar pelo Evangelho. Teu coração tem que queimar por vidas. Você não pode deixar passar mais um ano que está só começando sem você ter o interesse de alcançar a tua casa. Há quanto tempo você está sem falar línguas estranhas? Há quanto tempo? Você está na igreja há anos e ainda não é batizado com o Espírito Santo. Por quê? Porque não busca, porque perdeu o interesse. Quando se fala da vinda de Jesus, isso não queima e nem desperta esperança nenhuma no teu coração. Quem sabe você se encheu de entusiasmo para ir para as redes sociais, defender uma ideologia política. Teu WhatsApp, as suas redes sociais são lotadas de informações nesse sentido, mas nada tem do Evangelho. Nada tem da esperança que deve mover o teu coração. Alá estui cainde revassuia man porrede que ravassuia man. Toma chuva, pega sol, fica a noite sem dormir, vai para a rua, faz bandeiraço, mas não tem o mesmo entusiasmo pela cruz, não tem o mesmo entusiasmo pelo Evangelho. Eu tenho sim algo contra ti, que perdeu a essência, e tu não me amas mais como no começo. Perdesse o primeiro amor. Levai de que astu e combe redegalabassura maderebassai. Alai de que amastu e combe redebastu e queremassuia labai. Fica batendo nas portas dos generais. A porta que você deve bater é na porta de outro general, é do Senhor dos Exércitos. Aleluia. O céu não está em crise não, querido. No céu não tem eleição de 4 em 4 anos. O trono do Senhor permanece inabalável. Ria sui, querido. Degai de baixo. Irega sui.
tudo quanto fizerdes, faz-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Para homens, você se desgasta tanto, cria expectativas. Eu falei no curso da virada. Pare de fantasiar uma estabilidade que nunca lhe foi prometida. Para, pelo amor de Deus, que evangelho é esse? É o evangelho que você corre atrás dos seus deleites. Jesus foi enfático, e isso é quase uma promessa. No mundo tereis aflições. Mas ele disse: tem de bom ânimo. Não vai ser fácil, meus filhos. Eu vos envio como ovelha no meio de lobos. Você já imaginou o que é isso? Ovelha é comida de lobo. Em que evangelho você estabeleceu as suas âncoras? É cruz, querido. É negar a si mesmo. É saber que existe uma esperança gloriosa que transcende a esse mundo. Deus vai te usar e vai te abençoar aqui também. Mas tem algo muito maior do que isso. Muito maior do que isso. Em Atos 24:16, Paulo afirma, e ele fala de um esforço de conduta. Ele diz: por causa disso procuro com toda a minha força. Não era de forma irresponsável, não. É com toda a minha força manter sempre uma consciência limpa diante de Deus e dos homens. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 29, Paulo fala sobre o esforço. Ele fala do esforço da pregação do Evangelho. Ele afirma que há um poder que opera nele. Há algo sobrenatural que move ele, mas isso não isentava ele da responsabilidade de se esforçar, de dar o melhor. Ele diz: esta é a minha obra, para a qual eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. É a minha obra para a qual eu me esforço. Há uma luta. Jeremias 48:10. Maldito aquele que faz o trabalho do Senhor negligentemente. Pare de fazer com má vontade. Pare de inventar desculpas de última hora. Para, meu filho. Para. Maldito aquele que faz o trabalho do Senhor negligentemente. Pregue com disposição, contribua com disposição, te arrume para vir à igreja com entusiasmo, que haja empenho. Aleluia. Agregue disposição e empenho à fé que você abraçou. Eu encerro com a referência de Hebreus, capítulo de número 6, e o versículo 11 e 12. O nosso desejo sincero, eu estou falando sobre disposição para servir, eu estou falando para você dar o seu melhor. O nosso desejo sincero, Hebreus 6, 11 e 12. O nosso desejo sincero é que vocês continuem com a mesma prontidão até o fim, a fim de que tenham a plena certeza da esperança. Então, sabendo o que está guardado para vocês lá adiante, não se torne espiritualmente insensíveis e indiferentes. O pastor Sérgio falou aqui. Não faça uma oração apenas se a necessidade do seu filho ou do seu irmão, ou melhor, for uma cesta básica. Ore e leve uma cesta básica.
A pessoa está carente de afeto, estou orando por ti. Abrace, tenha compaixão, se envolva piedosamente, não seja insensível, indiferente, mas siga o exemplo daqueles que recebem tudo quanto Deus lhe prometeu por causa do vigor da sua fé e da sua paciência. Aleluia, aleluia. Eu encerro com a última referência de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão.